Olá, bem-vindo ao nosso segundo encontro. Isso quer dizer o segundo capítulo do livro A Mente Vencendo o Humor. A gente fez a leitura juntos aqui do primeiro capítulo, que foi uma introdução sobre o livro, sobre como o livro vai funcionar, como ele pode ajudar, como vocês vão poder trabalhar esse livro. Mas agora a gente vai começar a entrar nas questões propriamente ditas. Então, nessa parte que vai ser o segundo capítulo, a gente vai estar falando aqui sobre 3 histórias, tá? E isso é importante por quê? Porque você imagina, a gente no consultório, quanto psicólogo, a gente vai escutando várias histórias durante o dia, né? Eu, por exemplo, enfim, acabo atendendo umas 7, 8, 9 pessoas no dia, são 7, 8, 9 histórias por dia que eu escuto. E o que é importante nisso? Quando a gente está treinado na nossa escuta, a gente começa a perceber certos padrões de pensamento, de comportamento. Eu costumo falar assim, que a história que a gente conta é como a gente vai escolhendo os nossos filmes, né? Qual é a história que você vai contar? É um filme que é um drama, é um suspense, é um terror? Qual é a categoria que se encaixa essa história? E dentro dessa história, você vai percebendo que quando um paciente conta uma história, o outro conta outra, o outro conta outra, mesmo que tenha o seu lado, claro, né, especial, que é daquela pessoa, que é particular a ela, a gente consegue perceber ali mais ou menos por onde passa, em qual categoria aquela história ela está se apresentando para a gente. Então, às vezes, é uma história que, nossa, é um filme de terror que a pessoa viveu na vida dela. Às vezes é um grande romance, né? Às vezes é uma comédia, uma coisa muito leve, muito engraçada. Mas o importante de tudo isso é a gente entender, dentro da nossa proposta, quais foram as histórias na sua vida que, de certa forma, impactaram aqui, né, na nossa proposta, de uma maneira que não foi muito positiva. Toda história ela impacta a gente de alguma forma, positivamente, eu acredito também, mas muitas vezes negativamente. Mas nesse momento, essa proposta do segundo capítulo vai trazer para a gente 3 histórias, e nessas 3 histórias a gente vai ouvir 2 casos de depressão e um de ansiedade, tá? E por que eu estou falando do palco, né? Que independente da história, a gente olha para o paciente e acaba entendendo que tem mais ou menos um padrão. Para que você possa, enquanto você está ouvindo cada história, a gente vai começar com a história do Paulo, depois da Marisa, e a outra eu me esqueci o nome dela. Lá embaixo eu vou lembrar. Mas para que você possa, enquanto eu estou contando, lendo aqui junto com vocês a história dessas pessoas, que você possa observar a sua própria história, né? E entender, dentro de um contexto geral, obviamente, não precisa ser tão específico, igual, literal, né? Mas de um contexto geral, se em algum lugar você viveu algo parecido com o que essas pessoas elas estão trazendo. São pacientes, né, que os psicólogos atenderam, trouxeram, a gente chama de caso, né? Eles trouxeram, os autores desse livro trouxeram 3 casos para a gente poder ler aqui, contextualizar, e esses 3 casos servem como base para a gente poder entender uma estrutura de uma pessoa depressiva e uma estrutura de uma pessoa ansiosa, sabendo que depressão e ansiedade são meio prima irmãs, assim, né? Elas estão ali muito juntinhas, mas a gente vai poder falar melhor sobre isso lá na frente, tá? Então, eu vou começar fazendo a leitura, e antes de mais nada, eu quero lembrar você que você precisa estar com o seu caderninho na mão, né? Que é importante porque a gente vai fazer os nossos exercícios para a gente poder começar a fazer essa leitura do capítulo 2. Então, para começar aqui a leitura do capítulo 2, compreendendo os seus problemas. Eu vou tentar ampliar um pouquinho mais, lembrando que eu não consigo ampliar mais do que isso, tá? Se vocês estiverem num celular ou no tablet, dá para ampliar com a mão, mas no computador, no meu computador, eu não consigo. Então, a gente vai começar
com um tema do Paulo, né, que é um potencial paciente. A gente deu um nome hipotético, a gente não, os autores do livro deram um nome hipotético para ele, e o tema dele gira em torno do odeio envelhecer. Bom, então a gente vai pegar esse primeiro tema, né? Odeio envelhecer, mas você não precisa ficar focado assim, mas eu não odeio envelhecer, né? Então isso não tem nada a ver comigo. Olhem o contexto da leitura que a gente vai fazer, da história que está sendo contada, tá? Então a gente vai ter que ter aqui uma mente aberta para a gente poder ouvir essa história e começar a interpretar e fazer as nossas associações, os nossos links, tá bom? Então, vamos lá. Paulo, odeio envelhecer. Uma tarde, um terapeuta recebeu um telefonema de Silvia, uma mulher de 73 anos que estava preocupada com seu marido, Paulo. Ela havia lido um artigo sobre depressão que parecia descrevê-lo. Nos últimos 6 meses, Paulo queixava-se constantemente de cansaço, embora Silvia ouvisse caminhar de um lado para o outro às 3 horas da manhã, sem conseguir dormir. Além disso, contou que ele não era tão carinhoso com ela como de costume e estava frequentemente irritadiço e negativo. Ele havia parado de visitar seus amigos e não demonstrava interesse em fazer qualquer coisa. Depois que seu médico o examinou e disse que ele não tinha um problema médico que explicasse os sintomas, Paulo queixou-se à esposa: odeio estar ficando velho, eu me sinto péssimo. Já é interessante esse primeiro capítulo, porque muitas vezes as sensações físicas elas começam a aparecer. A gente acha que é uma questão clínica, né, médica, e vamos correndo procurar, e de fato eu acho que essa investigação é válida de qualquer forma, mas a gente vai lá, né, correndo procurar o médico, né, entender que problema que eu tenho, né, físico, está acontecendo alguma coisa, porque eu estou me sentindo diferente. E, na realidade, às vezes é um fundo depressivo que traz todos esses sintomas para o corpo físico e a gente acaba não se dando conta, né? O terapeuta pediu para falar com Paulo ao telefone. Ele o atendeu com relutância. Falou ao terapeuta que não tomasse como algo pessoal, mas que não achava nada demais em médicos de cabeça e que não queria vê-lo porque não estava louco, apenas velho. Quem é psicólogo já ouviu isso? Isso é muito comum, né? Muitos pacientes às vezes falam: eu não vou no psicólogo porque eu não estou louco, né? Achando, acreditando que a psicologia ainda está lá no século passado, né? Retrasado, vamos lá, né? Onde existia assim um foco muito maior na saúde mental, né? E de fato isso acabava acontecendo. Mas hoje em dia muita coisa mudou dentro da psicologia e a gente tem essa ideia do autoconhecimento, né? De poder se compreender. Mas eu entendo que muitas pessoas não, às vezes acham que é só uma conversa, acham que é só um bate-papo. Mas quem é psicólogo sabe o quanto a gente investe nosso tempo estudando e cada escuta, cada frase, cada palavra que a gente diz tem uma intenção terapêutica, né? Mas isso é muito comum, é uma fala muito comum. Das pessoas não quererem ir a um psicólogo porque associam ir ao psicólogo à ideia de que se está louco, tá? Então vamos lá. A forma como compreendemos... Calma aí, deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Médicos de cabeça, apenas... Tá. Você também não estaria feliz se estivesse com 78 anos e com dores por todo o corpo, disse o Paulo. Então, queria uma consulta apenas para satisfazer Silvia, mas tinha certeza de que não ajudaria. Então, tudo bem, né? O Paulo, pelo menos, concorda em ir a uma consulta com o terapeuta, nem que seja para satisfazer a mulher. E isso acontece muito também, né? Às vezes a gente fala, eu não vou, eu não concordo, acho que eu não tenho problema nenhum, mas já que você quer, né? Eu acho que a pessoa ela também quer, de certa forma, mas já que você quer, eu vou lá para você ficar feliz, né? Ou seja, porque eu sei que eu estou precisando de ajuda e não estou conseguindo aceitar, né, essa ajuda que está vindo de você e do terapeuta, no caso da mulher e do terapeuta. Aí vem, a forma como compreendemos nossos problemas tem efeito sobre como lidamos com eles. Essa frase é interessantíssima e eu acho que vocês poderiam anotá-la, tá? Porque é uma frase que faz com que, no momento que a gente esteja com um problema, né,
e a gente está com a cabeça muito fechada, entendendo o problema de uma determinada maneira específica e rígida, pode ser que essa frase faça com que você considere interpretar aquilo que você está vivendo de uma outra forma. Como, por exemplo, às vezes a gente conta o que a gente está vivendo e uma maneira específica que a gente interpreta para um amigo ou alguém querido, e a pessoa te traz uma outra opinião, ela te dá uma outra visão. Quando a gente está muito na defensiva, a gente nega, diz que não, para você é fácil pensar assim, né? E faz aquela, fica bravo, né? E tudo mais. Mas eu acho assim muito interessante quando a gente está preso num pensamento rígido em relação a algo que a gente está vivendo, que a gente considere essa frase. A forma como compreendemos nossos problemas tem efeito sobre como lidamos com eles. Então, a forma que eu compreendo o meu problema vai ter um efeito no meu comportamento, na minha ação. Então, dependendo da maneira que eu compreenda, eu posso transformar a minha ação. Tá? Então, uma frase que ela já é uma frase de apoio, né, para as questões de vocês. Paulo pensava que seus problemas com o sono e cansaço, a irritabilidade e a falta de interesse em fazer as coisas fossem parte do envelhecimento. Envelhecer era algo que Paulo não podia mudar, então presumia que nada poderia ajudá-lo a se sentir melhor. Em seu primeiro encontro, o terapeuta ficou impressionado com a diferença entre a aparência de Silvia e a de Paulo. Com uma saia cor-de-rosa, uma blusa floral, brincos e sapatos combinando, Silvia tinha se vestido cuidadosamente para o encontro. Ela se sentou ereta na cadeira e cumprimentou o terapeuta com um sorriso de expectativas e olhos brilhantes e ansiosos. Em comparação, Paulo estava prostrado em sua cadeira e, embora estivesse vestido de forma asseada, tinha um pouco de barba por fazer no lado esquerdo do queixo. Seus olhos não mostravam brilho e tinha olheiras devido à fadiga. Ele levantou-se lentamente e, com resistência para cumprimentar o terapeuta, disse de forma sombria, olha que frase, bom, o senhor me tem por 1 hora. Interessante isso, né? Então, é esse paciente que está precisando de ajuda que coloca o terapeuta numa situação quase como se ele tivesse que fazer uma mágica, né? Olha, o senhor me tem por 1 hora, né? 1 hora a gente pode resolver o problema ou não, né? Então, olha o nível de resistência do Paulo. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Ele está ali se sentindo mal, vai no médico, o médico diz que não é nada. A mulher dele sinaliza que pode ter algum fundo emocional, oferece terapia, ele ainda assim resiste, mas fala que vai só para a mulher ficar feliz. Quando chega lá, olha para o terapeuta e fala, o senhor me tem por 1 hora. Né? Conforme o terapeuta questionava gentilmente Paulo durante os 30 minutos seguintes, a história dele foi sendo revelada. A cada pergunta, Paulo suspirava profundamente e depois respondia de forma superficial. Paulo fora motorista de caminhão por 35 anos, fazendo entregas locais nos últimos 14 anos. Após a aposentadoria, ele encontrava-se regularmente com 3 amigos aposentados para conversar, comer alguma coisa ou assistir esportes. Paulo também gostava de restaurar coisas, trabalhar em projetos para casa e consertar bicicletas para seus 8 netos pequenos, seus amigos. Isso tudo é o que ele gostava de fazer, tá? Ele regularmente se encontrava com seus 3 filhos e netos e sentia orgulho de ter um bom relacionamento com cada um deles. Silvia, 18 meses antes, havia sido diagnosticada com câncer. Olha só, a gente está começando a entender o que aconteceu na vida do Paulo para que ele abrisse esse quadro de depressão, tá? E hoje esse capítulo fala muito sobre isso, sobre como a nossa vida vai mudando, as coisas que vão acontecendo, que às vezes a gente não vai se dando conta, mas que vão transformando o nosso emocional, o nosso comportamento, a nossa história, afetando a gente de certa forma, a ponto até de poder gerar um quadro depressivo, um quadro ansioso. Então, a Silvia, com 18 meses antes, né, dessa consulta, ela foi diagnosticada com câncer.
A doença tinha sido detectada precocemente e ela recuperou-se bem após a cirurgia e radioterapia, não apresentando mais sinais da doença. Paulo ficou com os olhos marejados enquanto falava da doença da esposa. Achei que ia perdê-la e não sabia o que fazer. Quando ele disse isso, Silvia interrompeu rapidamente, batendo de leve no braço dele. Mas estou bem, querida. Tudo acabou. Tudo acabou bem. Paulo engoliu em seco e acenou com a cabeça. Então, olha, aí, quando a gente escuta, né, quanto psicólogo e convidando vocês a terem um olhar mais observador, a gente percebe que teve esse período que marcou, que muitas vezes, quando a gente está ouvindo a história de uma pessoa, e é interessante vocês recontarem as histórias de vocês mesmos, a gente percebe aonde a pessoa virou, sabe assim? Ela estava vindo num caminho, tudo certo, tudo bem, e em um determinado momento ela mudou o curso da história dela. E é interessante, a terapia cognitiva, eu posso falar apenas pela terapia cognitiva porque não estudei as outras, e como na aula passada eu comentei com vocês, acho todas as terapias, todos os métodos ótimos, apenas esse foi o que me identifiquei. A gente foca muito nesses momentos, né, onde que acontece X que vira para Y, que muda o curso da sua história, para a gente poder ir lá nesse momento, olhar para as interpretações e começar as correções comportamentais. Enquanto Silvia fazia o tratamento para o câncer, um dos melhores amigos de Paulo, Luiz, ficou doente e repentinamente morreu. Luiz era amigo de Paulo há 18 anos e Paulo sentiu sua perda profundamente. Sentiu raiva por Luiz não ter ido antes para o hospital, porque um tratamento logo no início poderia ter salvado sua vida. Olha, ele associando a Silvia, né, que foi logo para o hospital e um tratamento salvou a vida da Silvia. Silvia contou que Paulo focou toda a sua atenção no acompanhamento do tratamento dela após a morte de Luiz. Acho que o Paulo pensou que ele seria responsável por minha morte se faltássemos a uma sessão, disse ela. Paulo parou de se encontrar com os amigos e passou a se dedicar inteiramente ao cuidado de Silvia. Olha, lá em cima ele está contando como que ele vivia a vida dele, né? Tudo que ele gostava de fazer aqui, ó, com os seus netos, né? Que ele tinha os amigos, a bicicleta, né? Aí esse evento acontece com a Silvia e ele se sente muito responsável e ele vai deixando algumas áreas da vida dele de lado, né? Ele vai se colocando tão dentro dessa história da Silvia, do tratamento da Silvia, que ele vai abandonando aquilo que ele gostava, as coisas que ele gostava, né? E isso acontece com a gente. Não que eu não concorde que em determinados momentos a gente, sim, é necessário a gente abandonar algumas coisas ou deixar na gaveta, deixar de lado, né? Para dar atenção, focar numa questão específica que a gente esteja precisando, mas que depois a gente recupere, né? Que a gente resgate as coisas que dão prazer a gente. Pelo visto, o Paulo não fez isso. Depois que o tratamento de Silvia terminou, eu sabia que o alívio era apenas temporário. O resto da minha vida será cheio de doenças e morte. Já me sinto meio morto. Uma pessoa jovem como você não consegue entender isso. Paulo suspirou. Mais uma vez, olha que interessante. Ele se deparou com a morte, né? Ele se deu conta naquele momento, quando o amigo dele morre e a esposa dele fica doente, ele se deu conta de que a morte estava próxima e ali ele parou. Ou seja, um evento acontece na sua vida, tá? Aí vocês podem, mais uma vez, a gente está falando do caso de Paulo, mas a gente pode falar sobre várias outras histórias. Um evento acontece na sua vida, você pega esse evento e generaliza ele, né? Vou dar um exemplo muito didático, né, que acontece com muitas pessoas, infelizmente.
Mas, por exemplo, se você está vivendo uma relação super legal, amorosa e tal, e um dia você foi traído, nesse dia, essa traição pode ser tão forte que você pode desconsiderar as relações na sua vida. Nenhuma relação vale a pena, porque todas elas vão acabar em traição. Você acredita tanto nisso que o pensamento daquele evento que aconteceu, ele se torna um pensamento generalizado. Ele acaba indo para todas as áreas da sua vida, como se isso fosse algo que fosse acontecer sempre, né? As coisas são assim. De qualquer modo, para que eu sirvo? Meus netos já consertam as próprias bicicletas agora, os meus filhos têm os próprios amigos. E Silvia provavelmente ficaria melhor se eu não estivesse aqui. Não sei o que é pior, morrer ou viver e ficar sozinho, porque todos seus amigos morreram. Então, meus filhos já não precisam mais de mim, né? Ninguém precisa mais de mim, e ele está com o pensamento de derrotado, né? De que ele não é necessário para nada nem para ninguém. Depois de ouvir a história de Paulo e examinar o relatório do seu clínico, descartando uma causa física para o que ele estivesse sentindo, ficou claro para o terapeuta que Paulo estava de fato deprimido. Ele estava experimentando sintomas físicos de insônia, perda de apetite e fadiga, mudanças comportamentais. Havia interrompido as atividades usuais, evitava os amigos, alteração de humor, tristeza, irritabilidade, culpa e um padrão de pensamento negativo, autocrítico e pessimista, compatível com depressão. 5 coisas, tá? Como é frequente a depressão, Paulo havia experimentado inúmeras perdas e estresse nos últimos 2 anos. O câncer de Silvia, a morte de Luiz e a percepção de que seus filhos e netos não precisavam mais dele. Embora não acreditasse que a terapia pudesse ajudá-lo, com o incentivo de Silvia, Paulo concordou em ir mais 3 sessões. Que bom! Antes de decidir se continuaria ou não o tratamento. Bom, eu já dei uma passada geral aqui de compreensão sobre a história do Paulo, mas agora os autores vão explicar para vocês, tá? Compreendendo a história do Paulo. E a gente vai explicar um pouquinho também esses 5 modelos que são perguntas, né? Que eu vou fazer para vocês observarem dentro da vida de vocês algum evento e como eles impactaram, como esse evento impacta até hoje, tá? Compreendendo o problema de Paulo. Durante o segundo encontro, o terapeuta ajudou Paulo a compreender as mudanças que ele havia experimentado nos últimos 2 anos. Nós vamos fazer isso, tá? Usando o modelo de 5 partes descrito na figura 2.1. É esse modelo aqui. Paulo notou que inúmeras mudanças e eventos ambientais importantes em sua vida, o câncer da Silvia, a morte de Luiz, haviam levado a mudanças comportamentais. O fim dos encontros regulares com os amigos e das extras ao hospital para o tratamento de Silvia. Além disso, ele começou a pensar de forma diferente sobre si mesmo e sua vida. Todas as pessoas de quem eu gosto estão morrendo. Meus filhos e netos não precisam mais de mim. E a se sentir pior emocionalmente, irritadiço e triste, e fisicamente cansado, com problemas para dormir. Então, essa figura que está aqui, né, ela é a figura que, quando, por exemplo, um paciente ele chega com uma queixa de alguma coisa que ele esteja, por exemplo, né, eu tenho me sentido muito mal-humorado ultimamente, né, eu estou muito irritado e tal. Ou, independente de ser o estado de humor, reações físicas, eu estou muito cansado, né? O meu comportamento, eu parei de fazer as coisas que eu gosto. É interessante vocês, né, por exemplo, para quem é psicólogo, até poder fazer essa investigação dessas 5 partes, e você, para você mesmo, investigar. Eu faço isso comigo. E faço mesmo, gente. Às vezes eu fico assim, poxa, mas o que está acontecendo, né? Qual foi o último evento que fez com que eu mudasse a direção e fosse para esse lugar que não está tão legal para mim? E aí eu coloco o ambiente. O ambiente vai ser a situação, né? Que é toda essa contextualização que a gente falou da história do Paulo.
que altera pensamento, altera reações físicas, altera estado de humor e altera comportamento. Agora a gente vai começar a fazer uns exercícios, tá? Eu vou ler, cada um desse aqui vai ser um exercício, então seria interessante você pegar o seu caderninho e para poder ir fazendo junto comigo, tá? Observe que as 5 áreas da figura 2.1 estão interligadas. As setas interconectadas mostram que cada aspecto diferente da vida influencia todos os demais. Por exemplo, mudanças em nosso comportamento influenciam como pensamos e como nos sentimos, tanto físico quanto emocionalmente. O comportamento também pode mudar o ambiente e os eventos na vida. Da mesma maneira, mudanças em nosso pensamento afetam nosso comportamento, nosso estado de humor e nossas reações físicas, e podem provocar alterações em nosso ambiente. A compreensão de como interagem esses 5 aspectos ajuda a compreender os nossos problemas. Tá? Então, aqui eu vou passar um primeiro exercício para vocês de reflexão, tá? Assim, a gente está começando de uma maneira bem leve e a observar, né? Como se a gente tivesse um primeiro encontro de terapia. E nessa observação, nesse exercício, eu coloquei aqui o que mudou de 2 anos atrás até os dias de hoje. Não precisa ser necessariamente 2 anos, tá? Mas eu coloquei como um tempo, assim. Vocês podem pensar o último evento que vocês consigam identificar que a partir desse evento vocês sentiram que alguma coisa mudou no pensamento, no comportamento, nas reações físicas. Então, nesse momento, você vai só nomear o evento, né? Você não vai precisar fazer uma descrição muito grande, mas você vai puxar aí na sua memória um pouquinho do seu passado e provavelmente o último evento que você identifica que esse evento não me fez muito bem. A partir daquele dia ou daquela história, daquela experiência, eu passei a agir um pouco diferente. Então, vai ser quase como um título, tá? A situação em si que você vai poder escrever. E aí, quando vocês forem acabando, eu vou pedir para colocar um sim no bate-papo, tá? Foi. Bom, não sei se todas as pessoas já responderam que sim, mas acredito eu que a maioria, tá? Guardem isso, tá bom? Porque a gente vai construir essa nossa roda, né, que está aparecendo aqui. Paulo pôde ver como cada um desses 5 aspectos de sua experiência influenciou os outros 4, arrastando cada vez mais para o fundo de seu humor triste. Por exemplo, pensar: todos os meus amigos vão morrer logo. Por que estamos ficando velhos? Pensamento. Paulo parou de telefonar para eles. Comportamento. Ao se isolar dos amigos, começou a se sentir sozinho e triste. Humor. A sua inatividade
contribuiu para a falta de sono e o cansaço, reações físicas. Como não telefonava mais para os amigos, nem fazia coisas com eles, muitos também pararam de telefonar para ele, ambiente. Aqui é um pouco mais complexo, tá? Mas vocês percebem que o autor ele escreveu de uma maneira muito simples, né? Ó, pensamento. Todos os meus amigos vão morrer logo porque estamos ficando velhos. Isso é uma crença, né? Ele instalou um pensamento, né? Bem curtinho, mas que dá para ver que a partir desse pensamento mudou um monte de coisa na vida dele. Paulo parou de telefonar para eles, comportamento, né? Aqui, o humor, triste. O que eu vou pedir para vocês? Para que vocês coloquem de maneira resumida, tá? Bem pontual, como está aqui no parágrafo, como esse evento que aconteceu alterou a história de vocês, tá? Então, vocês vão preencher. Pode começar pelo que ficar mais fácil, do tipo, poxa, de uns tempos para cá eu tenho ficado mais triste, eu tenho me isolado mais, comportamento, né? Ficado mais triste, humor, reações físicas, estou com muita dor no corpo, né? E pensamento, ninguém vai gostar mais de mim. Pronto, sei lá, né? É bem simples, tá? A gente está passeando por essa ideia para a gente ir aprofundando aos poucos, tá bom? Não precisa correr, tá, gente? Eu sei que é algo que às vezes a gente precisa de um pouco mais de tempo para elaborar. Então, a gente tem tempo para isso. E conforme vocês forem acabando, eu vou pedir para vocês irem escrevendo o sim, mas não temos pressa, tá? Podemos separar em um tempinho, tranquilo.
Esse já é mais complexo, né, gente? É um pouquinho mais difícil. Mas pensar sobre isso faz uma diferença muito grande. É interessante, porque às vezes eu recebo uns casos, né, de paciente, a pessoa fala assim: ai, não tem nada que eu gosto de fazer. E ela nem se dá conta de que há um tempo atrás existiam várias coisas que ela gostava de fazer, mas que ela deixou de fazer porque, como um trem, né? Algum evento puxou aquela manivela que fala, né? Puxou e a pessoa acabou mudando o curso do comportamento, da ação, do pensamento e tudo mais. Então vamos lá. É, Inicialmente, quando ele e o terapeuta reconheceram esse padrão, Paulo se mostrou desencorajado. Não há saída. Então, cada uma dessas coisas vai piorar cada vez até que eu morra. Olha o padrão de pensamento do Paulo. É um padrão de pensamento muito negativo, né? Pessimista e negativo. O terapeuta sugeriu que, já que cada uma dessas 5 áreas estava ligada às outras 4, pequenas melhoras em qualquer uma delas contribuiriam para mudanças positivas na demais. Paulo concordou em tentar descobrir que pequenas mudanças fariam com que se sentisse melhor. E agora a gente vai fazer essa parte dentro da proposta da história que vocês estão escrevendo, né? É, Pequenas mudanças, tá? Se você puder puxar uma setinha aí do que você escreveu do seu estado de humor, do comportamento, pensamento, reações físicas, pequenas mudanças. O que bem, uma mudança bem leve, bem tranquila, você poderia fazer para te ajudar a, sabe assim, melhorar nem que seja 1%, 5%, né? O que você pode dizer para você mesmo que vai te ajudar a melhorar um pouquinho? Qual é a primeira pequena mudança que você pode fazer, tá? Então, escreva ao menos uma pequena mudança que você pode fazer para se sentir melhor. Se não conseguir escrever 5, tá? Porque eu entendo que às vezes pode ser um pouco complexo, mas pelo menos uma. Alguma pequena mudança dentro dessa história que você trouxe que você pode fazer para se sentir melhor. E quando vocês acabarem, escrevam sim, por favor, no bate-papo, tá? Para saber o ritmo de vocês. É uma pequena mudança, né? A gente tem que começar por algum lugar. Eu penso assim, tá? Se a gente está vivendo um problema, se tem um problema, a gente tem que começar por algum lugar. Às vezes a nossa vida está uma bagunça, né? Como um quarto mega bagunçado, né? Você entra, você fala, meu Deus do céu, está uma bagunça. Mas por onde eu posso começar? De repente é arrumando os sapatos, de repente é arrumando as blusas, né? Assim, por algum lugar a gente tem que começar. Então essa pequena mudança é um primeiro movimento que você pode fazer para começar a se sentir melhor.
Muito bem. Aqui a gente finaliza a história de Paulo, tá? Eu vou terminar de ler e a gente vai começar a história da Márcia. Então, para poder finalizar essa primeira história do Paulo, eu vou ler o último parágrafo. Paulo é uma das 4 pessoas descritas neste capítulo, a quem acompanharemos ao longo do livro. Essas 4 pessoas estão experimentando dificuldades que, com frequência, podem ser ajudadas pelas estratégias e pelos métodos descritos em A Mente Vencendo o Humor. Para manter a confidencialidade, foram alterados os dados de identificação e as informações descritivas. São uma composição de vários pacientes. No entanto, as situações e o progresso são compatíveis com nossas experiências como terapeutas que ajudam pessoas com esses tipos de problema.